serviço de atendimento ao cinéfilo, como eu posso te ajudar? Silvia mandou uma mensagem pelo Pix. Dizem que quem não gosta de Fellini é broxa. Por que você não gosta de Fellini, professor? Porque eu sou broxa. A Leitada mandou uma mensagem pelo Pix. Daqui uns dias o professor vai estar assistindo Django e Bastardos para melhorar a notinha. Estamos de olho. Não farei isso, a não ser que... Tem previsão para lançamento no cinema? Tem previsão para lançamento no cinema de Django e Bastardos Inglórios? Não tem. Se não tem, eu não vou assistir. Porque vai ser assim a partir de agora. Vai relançar um filme desses no cinema, Matheus Fiore logo vai vir mandar mensagem para mim no WhatsApp. Felipe, sabe que filme que tá vindo lançar no cinema? Sabe, Felipe, qual filme que vai ser lançado no cinema? Amélie Poulain. Aí, o que você quer dizer com isso, Matheus Fiore? Então, sabe que filme vai lançar no cinema também? Django e Bastardos Inglórios. O que você quer dizer com isso, Matheus Fiore? Então, eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Então assim, vai atrás das produtoras e fala assim, eu quero muito um Desencontros de Bastardos Inglórios, relança esse filme no cinema. Quem sabe assim acontece. Enquanto isso não acontece, vocês vão ter que esperar a minha vontade de reassistir ao filme. E nesse momento, a minha vontade não existe. Até porque tá cheio de demanda na frente de filme que eu preciso assistir. Nesse momento, essa vontade não existe. Então, desculpa, mas contente-se com um episódio sobre Interestelar. Já aconteceu. Vai lá. Ribamar mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde, professor. Tudo bem? Queria saber como fazer um bom planejamento de estudos de cinema. No caso, leitura de livros, assistir filmes e curso. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Dito isso, Ribamar, planejamento de estudo sobre cinema depende, sobretudo, qual é o recorte que você está fazendo para o seu estudo. Na verdade, isso serve para qualquer tipo de estudo para além do cinema. Faça recortes de estudo. Então, por exemplo, quero aprender mais sobre cinema nacional. De que cinema nacional você está falando? Cinema brasileiro é enorme, existe um tempo histórico bastante esticado aqui, o qual você quer abarcar. Então, você quer estudar cinema brasileiro? Beleza, mas vamos recortar isso? Vamos entender qual cinema brasileiro que você está falando? Ah, eu quero estudar o cinema brasileiro da década de 60. Tá bom, mas vamos ser mais específico do que isso? Porque na década de 60 a gente tem cinema novo, a gente tem cinema marginal, a gente tem uma porrada de coisa acontecendo no cinema brasileiro. Vamos ser mais específico ainda? Ah, vou estudar o cinema marginal. Dá para ser mais específico ainda. Vamos falar sobre a boca do lixo, as dinâmicas do que acontecia, o tipo de produção, sabe? Você vai especificando o seu estudo e quanto mais você especifica, mais você se torna especialista naquele assunto. E aí você vai partindo do específico pro geral. Isso é tranquilo, tá? Você até pode partir de uma leitura mais geral, por exemplo, de um texto em determinado livro. Por exemplo, esse livro aqui do Fernando Mascarello é um livro que reúne vários ensaios sobre movimentos da história. É um bom caminho para você pegar uma leitura geral e depois dessa leitura geral você vai ver as bibliografias usadas por ele e vai especificando os assuntos. Isso pode ser um caminho interessante. Agora, existe uma questão muito particular quanto ao estudo de cinema, para além dessa noção que é muito importante para qualquer área de fazer recortes. O cinema se estuda de maneira distinta das demais, porque o cinema é visual. E acaba sendo até um tanto contraditório a ideia de ler sobre cinema, porque a leitura de cinema demanda do acompanhamento visual, do acompanhamento do vídeo, do acompanhamento do próprio filme. Então você vai ler muitos dos textos sobre cinema, sobretudo se você tá no início da cinefilia, isso fica ainda mais dificultado, e você vai entrar em contato com uma série de exemplificações desses autores de uma série de filmes que você não assistiu. Isso acontece comigo também. Por mais que eu já tenha uma bagagem construída ao longo desses 12 anos de carreira, isso não significa que eu já assisti todos os filmes do mundo. Então, por muitas vezes, eu entro em contato com determinados livros e são citados filmes que eu ainda não assisti e que eu preciso assistir. Então, qual é a ideia? Sobretudo no início, onde você não assistiu muitas coisas ainda. Pega o texto, pega o capítulo específico, o qual você está interessado, lê, e depois de ler, você vai ver que naquele capítulo, o autor citou uma cacetada de filmes. Você pode até fazer uma lista de todos os filmes citados naquele capítulo, mas você vai ver que ele citou uma porrada de capítulo, de filmes nesse capítulo. Significa que você tem que assistir todos os filmes desse capítulo? Ora, ao longo dos anos, talvez você até complete esses filmes citados naquele capítulo. Mas se você parar pra ver
todos os filmes citados em todos os capítulos que tu lê, meu amigo, tu vai ler um capítulo na tua vida inteira pra poder ver todos os filmes que estão citados. Então faz o seguinte, você lê o capítulo, identifica nesse texto quais foram os filmes citados mais importantes pra ideia do autor naquele texto e assiste esses principais filmes. Seleciona 3, 4 filmes. E aí você vê outro capítulo, você lê outro livro, outro texto e faz a mesma coisa. Seleciona 3, 4 que você identificou no texto que sejam os mais relevantes para a ideia do texto. E assim você vai indo. Se você parar para ver todos os filmes citados num capítulo, meu amigo, tu nunca mais vai ler nada na tua vida. Engenharia Social mandou uma mensagem pelo Pix. Como você acha que o avanço da inteligência artificial impactará o processo criativo e a autoria no cinema nos próximos anos? Acha mais nocivo ou útil? Essa é uma discussão que eu já tenho tido com vocês há algum tempo. A inteligência artificial por si, ela não é um problema. Ela é uma técnica. E como uma técnica, o que realmente demanda dessas problemáticas, que cria essas problemáticas, são os seus usos. Os usos em determinado tempo histórico. E o tempo histórico o qual estamos inseridos é o tempo histórico do capitalismo tardio. E no capitalismo, é o que a gente sempre discute por aqui, há uma produtificação da existência e a produtificação das coisas. Ou seja, tudo se transforma em mercadoria. E tornando-se mercadoria, a sua função passa a ser o lucro. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial, ela não seria um problema na medida em que ela poderia ser uma técnica usada para diminuir a carga de trabalho, por exemplo. Vocês entendem como essa é uma possibilidade? Como o uso da inteligência artificial poderia reduzir a sua jornada de trabalho? A inteligência artificial poderia fazer com que você pudesse realizar determinados ofícios no seu trabalho em menor tempo. Entretanto, no capitalismo, o que acontece? Acontece a reprodução de desemprego. Porque desemprego é fundamental para o capitalismo. Para quê? Para reduzir salário, para segurar, aspas, inflação. Como é que reduz salário, o desemprego, Felipe? Ora, se você cria desemprego, você cria exército industrial de reserva, ou seja, gente do lado de fora querendo trabalhar, e aquele que está trabalhando se sente ainda mais ameaçado por aqueles que estão do lado de fora aceitando salários mais baixos. Entende? Então, a inteligência artificial, ela não seria um problema não fosse o tempo histórico o qual estamos inseridos. Capitalismo tardio. Com a inteligência artificial, poderíamos ter uma jornada de trabalho reduzida. Mas no capitalismo, ela é usada para que você reduza o tempo de determinada atividade no seu trabalho para poder fazer mais coisas durante o tempo do seu trabalho. Então, o que vai acontecer? Acúmulo de função. Você consegue realizar mais coisas no tempo de trabalho, você realizará mais coisas no seu tempo de trabalho, o que possibilita a demissão de outras pessoas que não têm mais função dentro desse esquema, já que você consegue fazer o trabalho delas nesse mesmo tempo. Vacai Boi Gigante mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde. Você concorda que o Linklater foi sabotado pelo Ethan Hawke ter ficado tão feio ao passar dos anos? Ele contratou um galã e o enganaram. É, né? Ethan Hawke era bonitinho quando começou lá a Boyhood, né? E do nada começou, né? Com o passar do tempo, eu acho que o Ethan Hawke, ele foi assumindo uma máscara, uma persona, melhor dizendo, e quando eu digo máscara aqui, pessoal, não tô falando que ele é um mentiroso, nada disso. Ele foi assumindo um estilo de ator independente, sabe? De ator art house. E aí ele foi ficando feio. Porque o ator de blockbuster, ele precisa ser bonitão, padrãozão, pá. O ator art house, ele precisa se enfeiar. Parece muito que é isso, né? Jalan Bipal mandou uma mensagem pelo Parabéns. Pix. SLV professor, vi Interestelar na terça e dei 2 estrelas. DPS de ler a sua crítica aí é do Fiore. O filme cresceu no meu conceito e eu dei 3. Tô errado? Lá ele deu 3. Quinta série bateu. Mas aqui, nada de errado. Eu fiquei até surpreso, que na verdade, depois do nosso programa sobre Interestelar, a gente convenceu alguém a aumentar a nota sobre Interestelar. Porque se você viu o programa, apesar de vocês focarem tanto em estrelinha, e eu aumentei a minha nota sobre Interestelar e disse, é um bom filme, isso não significa que eu não continue achando o filme cheio de problemas. É um filme muito problemático, sobretudo depois que eles saem do planeta Água lá, que eu esqueci o nome dele agora. Sobretudo depois que sai daquela parte. Mas eu vou deixar pra vocês verem o programa do Desencontros e o meu breve comentário no Letterboxd pra vocês entenderem o que significa isso. Mas, de verdade, o filme subiu bastante no meu conceito, sobretudo pela primeira parte do filme, até chegar no planeta Água, que também é uma parte bastante interessante. Mas não tem nenhum problema de você entrar em contato com um determinado texto, opinião de críticos de cinema nesse caminho, e você mudar de opinião também. A crítica tá aqui pra isso mesmo, cara. Não pra você necessariamente mudar de opinião, mas pra ampliar a sua experiência com o filme. A nossa função é essa. A nossa função é, primeiro,
pôr o filme em crise, e isso a gente já discutiu ao longo dos nossos vídeos aqui por muito tempo. Pôr o filme em crise é pôr esse filme, o debate sobre o filme em movimento. E segundo, ampliar a experiência do seu espectador, percebe? A função do crítico não é ser guia de consumo. A função do crítico é fazer com que o espectador tenha uma nova experiência ou uma experiência ampliada daquilo que ele já percebera. Contato com outra ideia sobre o filme, não uma resposta sobre o filme. Então esse é o caminho. É a gente entender que não é nenhum problema você, depois de um texto, depois de um vídeo de determinado crítico, você mudar de opinião sobre um filme. É perfeitamente normal. Christopher Nolan mandou uma mensagem pelo Pix. Vem aqui fora, professor, que vou te compensar por ontem. Peraí, só um instante. Sugiro que Mimã me mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, fiquei perplexo ontem com sua afirmação que Interstellar é um dos paradigmas do cinema, que Nolan tá no top 3 maiores diretores da história. Porra, calma aí também, hein? Calma aí. Isso jamais saiu da minha boca. Vocês têm uma coisa, caralho, eu sei que foi um comentário de brincadeira, mas vocês têm uma coisa. Eu mudei de 2 estrelas pra 3 estrelinhas o filme, continuei falando que o filme tem muitos problemas, apesar de achar que a primeira parte do filme é realmente boa, e você, não, fudeu, acabou o mundo, Felipe deu 3 estrelas pro filme, acabou. Mas é um bom filme. Ponto. Igão do Pix mandou uma mensagem pelo Pix. Qual seu filme de animação favorito? Por quê? Ruka, do Giri Trinka, um filme da Tchecoslováquia. Inclusive, a Tchecoslováquia, ela sempre foi muito conhecida pelas animações. Inclusive, Pixar, por exemplo, tem muitas inspirações nas animações tchecoslovacas. Jan Svankmajer, Giri Trinka, Giri Barta e companhia. Então assistam as animações tchecoslovacas, estão, na sua maioria, disponíveis no YouTube. Ruka. R-U-K-A. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o porquê que eu acho a melhor animação de todos os tempos. É maravilhosa, tá? É uma animação que vai discutir muito uma relação de poder, de ciclicidade do poder, mas ao mesmo tempo discutir a presença do artista frente a essa noção de poder. Assiste. Só assiste. Assiste também um filme chamado Project, esse do Giri Barta. Baita filme também. Os dois estão disponíveis no YouTube e são curta-metragens. O Ruka tem 20 minutinhos e os Project tem 6 minutinhos. Assiste. Bravo mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, manda um top 5 filmes de guerra. E vocês pedem umas paradas também pra eu fazer no bate-pronto, porra. Aí eu falo, top 5 filmes de guerra. Eu falo 5, esqueço uma porrada e depois vem nos comentários a galera. Ah, mas e esse aqui? Você esqueceu? Eu esqueci, caralho. Eu tô fazendo ao vivo. Vocês querem o quê? Que eu tenha listas de tudo que eu já assisti na minha vida com top de todas as coisas que vocês inventaram. Ah, Felipe, fala aí um top filmes do Sri Lanka que fala sobre tal coisa. Tu acha que eu tenho lista sobre isso? Não tenho. Assim, não tenho lista de filmes de guerra. Então eu vou abrir aqui agora e vou tentar criar um top 5 pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é inevitável falar Vai e Veja, do Ellen Klimov. É o meu favorito dos filmes de guerra. Mas um outro filme soviético... Na verdade, vocês vão ver que o top 5 de filmes de guerra vai ter 3 filmes soviéticos. Porque o próximo é o Guerra e Paz, do Bondarchuk. E o seguinte é o A Ascensão, da Larissa Sheptiko. Então tá aí. 3 filmes de guerra soviéticos pra vocês. Vocês que ficam perguntando sempre pra mim o tempo todo. Felipe, me fala de filmes de guerra que mostram uma perspectiva soviética sobre os acontecimentos. A gente é tão massacrado por uma perspectiva americana do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que foi a Guerra Fria, do que foi esses eventos. Faz um top aí de filmes de guerra sob a perspectiva soviética. Eu tô fazendo aqui, na verdade, sobre tudo e mostrando pra vocês que filmes de guerra soviéticos são fodas. 3 deles já são soviéticos. Eu vou fazer o 4, e o 4 também é soviético. E sabe qual é? Quando Voam as Cegonhas, do Kalatozov. 4 de 5 são soviéticos. 4 de 5. E eu vou falar o 5º agora. E aí, o 5º vai ser soviético? Deixa eu ver. Não, o 5º não vai ser soviético. O 5º vai ser...
Eu não sei qual quinto que eu vou falar. Eu vou falar um outro que também tá ali pra galera vermelha, tá ligado? Tudo do nosso... Os 5 estão do nosso lado, meu amigo. E o quinto filme é um filme chamado Trens Estreitamente Vigiados, da Tchecoslováquia. Então, ó, 5 filmes. Guerra e Paz, do Bondarchuk. Vai e Veja, do Ellen Klimov. A Ascensão, da Larissa Sheptko. Trens Estreitamente Vigiados, da Tchecoslováquia. E o quinto é o Quando Voam as Cegonhas, do Kalatozov. Vinícius mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, a arte e sobre a expressão do artista como indivíduo social ou a ideologia de uma sociedade como um todo? Cara, então, o Roland Barthes, ele vai fazer uma diferença bastante interessante sobre estilo e escritura. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque ele vai dizer que o estilo é essa particularidade do autor, ou seja, como o autor enxerga a sua obra e dá a ela um viés único, uma unicidade, uma maneira única de se ver. Ao mesmo tempo, porém, esse estilo é carregado daquilo que o Roland Barthes chama de escritura. E o que é a escritura? A escritura nada mais é do que esse contexto social e histórico, o qual esse escritor, no caso que ele tá falando, mas também falando de cinema, desse autor de cinema, esse diretor, está. Então, não existe escritura, o ponto zero, o grau zero de escritura, que é o que o Roland Barthes critica, que é essa noção de neutralidade frente à realidade, ou seja, essa ideia de que é possível se correlacionar com a realidade de forma neutra, justamente porque esse sujeito que faz a obra de arte, ele é parte desse tempo histórico e ele é parte desse ser social. Então, é impossível não se relacionar ideologicamente com a realidade. O seu estilo, portanto, estará carregado dessa sua noção ideológica com a realidade, mesmo quando você tenta não ser. E, sobretudo, quando você tenta não ser, essa é uma escolha ideológica. Quando um comediante escolhe não falar sobre temas sociais, e aqui eu não tô falando que todo comediante precisa fazer isso não, tá? E ele escolhe fazer uma piada sobre uma maçã, por exemplo, ele optou por não falar do resto e por essa suposta neutralidade, que é uma visão ideológica, percebe? Então, é impossível enxergar um sujeito histórico sem a sua percepção ideológica. O artista, portanto, ele tem uma visão como indivíduo social, ele tem uma visão única sobre aquilo a qual nós damos o nome de estilo, mas também, e sobretudo, ele é esse ser social regado de historicidade e de ideologia. Praxedes mandou uma mensagem pelo Pix. Tô voltando pro Vasco, quer ver a Melia Pauline comigo? Não, pelo amor de Deus, não! Brasil para Lerdos mandou uma mensagem pelo Pix. Vai ter crítica do filme da Brasil para Lerdos, mas ainda não saiu nenhum torrente. Não terá. Christopher Nolan mandou uma mensagem pelo Pix. Vou contar um segredo pro chat. A tatuagem do Felipe não é só a vírgula no pulso, mas não posso contar onde é a outra tatuagem. Cópia do Felipe Leão mandou uma mensagem pelo Pix. Pessoal, esse é outro Leão. Eu estou preso em 2024. Me ajudem, por favor. Fui clonado, gente. Fui clonado. Agora eu sou um replicante. Eu estou junto. O meu eu verdadeiro está junto com o clone do Lula. Ou com o verdadeiro Lula. Dito isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Seja membro desse canal. Curta esse vídeo, seja membro desse canal. E seja membro justamente se você gosta da produção de conteúdo por aqui. Se você gosta, ajuda a produção a continuar a acontecer. Curtiram o vídeo?